Você já parou para pensar como um almoço de família pode desencadear várias emoções? E como essas emoções são importantes para a nossa saúde física, mental e espiritual? Juntos, vamos desvendar os mistérios onde o amor é o ingrediente principal e a gratidão é a sobremesa. Olá pessoal, meu nome é Robson de Freitas e no Caminhos da Emoção de hoje vamos falar sobre as emoções que sentimos quando participamos de um almoço em família. Vamos começar direto onde a mágica acontece, na cozinha. É muito mais que um espaço para preparo de alimentos. É um verdadeiro portal que nos leva aos momentos mais memoráveis de nossas vidas. Eu tenho uma amiga, a Dona Celeste, que ela faz as refeições de uma maneira única. Enquanto ela vai cortando os alimentos, ela sussurra palavras como esperança, respeito, amizade, generosidade, impregnando esses sentimentos no alimento e transformando a cozinha em um verdadeiro santuário de emoções. No mundo não existe nada mais divino do que o preparo de uma refeição. Eu me lembro como se fosse hoje da minha mãe cantando e assobiando. Ela assobiava música que nos alegrava e que nos unia, e nós nos sentíamos felizes, amados e abençoados. Era mais ou menos assim que ela assobiava. Foco, 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 Robson. Não era bem essa música que minha mãe assobiava, mas eu não podia perder a piada. Um abraço para Joelma e parabéns pelo hit. Mas vamos continuar aqui no vídeo. O almoço em família é uma oportunidade única de nós reconhecermos o esforço de quem preparou o almoço com nossos elogios e agradecimentos. Isso faz com que eles se sintam valorizados. Além disso, reconhecer o trabalho dos outros nos ajuda a desenvolver a humildade, a generosidade e a empatia. Tanto faz se a mesa é farta ou simples, se a comida é sofisticada ou caseira, se a família é grande ou pequena. O que importa é que haja harmonia, união, amor e, principalmente, gratidão. O famoso almoço de domingo com a família é uma oportunidade de criar laços, de expressar sentimentos, de celebrar a vida, de aprender com os conselhos dos mais velhos e ensinar os nossos filhos os valores e princípios que nós queremos que eles tenham. Esses encontros são uma conexão entre gerações. É uma ponte entre o que foi, o que é e o que será. Os almoços em famílias são momentos especiais e que podem trazer surpresas. São nessas ocasiões que os membros da família aproveitam para fazer revelações emocionantes, como a chegada de um bebê, por exemplo. Você já imaginou a felicidade de todos os integrantes da família com essa notícia que mais um novo membro está chegando? Nada melhor para festejar essa notícia maravilhosa do que um brinde especial. Quando as taças se tocam, é como se cada um dissesse ao outro: eu te reconheço, eu te agradeço, eu te desejo, eu te abençoo. Agora eu vou compartilhar uma história com vocês que vai por mim. Vale a pena assistir até o final. Deu um estalo na minha cabeça e com certeza vai fazer você refletir sobre a sua família. Eu adorava empinar pipas, passava o dia inteiro correndo atrás delas. Como eu me machucava bastante, os meus pais não gostavam nada disso. Falava para me parar, para me arrumar outra coisa para brincar, mas eu era teimoso e adorava pipas. Um dia veio uma pipa cortada, voada, e o vento foi trazendo ela em minha direção. Eu vi a linha dela passando em cima do muro da fábrica, em frente à minha casa. E não pensei duas vezes. Subi o muro, fui lá e com muito sacrifício consegui pegar a pipa. Passei uns 15 minutos enrolando a linha, muita linha. Ela tinha o distintivo do Palmeiras, o meu time do coração, e uma rabiola gigantesca. Fiquei muito feliz de ter conseguido pegar a pipa. E fui para casa. Quando estava chegando, avistei meu pai lavando o carro. E de repente, ouvi uma voz me chamando. Ei, moleque! Quando eu olhei para trás, como eu posso dizer assim, politicamente correto, era um cidadão desprovido de caráter, querendo que eu devolvesse a pipa para ele. E ele nem estava com a camisa do Palmeiras, estava com a camisa de um outro time. Aí eu falei, dessa vez não. Como meu pai estava ali pertinho, rapidamente corri para o lado dele, crente que isso ia resolver o meu problema. Mas algo
improvável aconteceu. Quando eu expliquei com meu pai que tinha me sacrificado para pegar a pipa, que aquele cara ali estava querendo que eu devolvesse, meu pai, nervoso, pegou a pipa da minha mão e devolveu para o cara. E ainda me repreendeu. Eu não falei que não quero que você fique brincando com isso? Na hora, meu mundo caiu. Confesso para vocês que fiquei com raiva do meu pai. Senti como se ele tivesse me traído. Entrei para dentro de casa e fui direto para o quarto. Não queria falar com ninguém, e muito menos almoçar. Passou um tempo, aí meu pai veio no quarto, bateu e falou: Robson, vem almoçar que a comida está pronta. Mesmo com aquele ressentimento e raiva, fui para a mesa. E quando meu pai começou a fazer a oração para agradecer o alimento e toda a família reunida, algo inusitado aconteceu. Ao ouvir meu pai agradecendo, lentamente aquele sentimento de raiva foi se transformando em gratidão. Enquanto meu pai rezava, compreendi que o almoço em família é muito mais que uma simples refeição. É um banquete de amor e compreensão. Todas as atitudes que meu pai tomava era para me proteger. Ele não queria que eu me machucasse. Já fazem 10 anos que nos almoços em família, a cadeira do meu pai está vazia. E é nesse momento que a mágica acontece. Mesmo fisicamente ausente, seu legado vive até hoje dentro da minha família. Sofia, quem te ensinou a fazer comida? Eu já sabia. É porque eu nasci e o vovô Ramiro já tinha me dado estrelinha. Aí a mamãe me ensinou a fazer comida. Aí eu já sei fazer quinoa. Eu quero falar para vocês para aproveitar cada almoço de família como se fosse o último. Não deixe que as diferenças, os problemas, os orgulhos te afastem dos seus familiares. Sabe aquele jogo de pratos de porcelana que você comprou para ocasiões especiais e visitas importantes, mas que está dentro do armário, guardadinho lá quietinho? Tire esses tesouros do armário, arrume a mesa com zelo e crie memórias preciosas para a sua família. Cada prato, cada xícara tem o potencial de transformar uma refeição comum em um banquete de emoções. Quero agradecer a você por se juntar a nós nessa celebração da vida e do amor em família. Deixe aqui embaixo nos comentários a sua experiência com a sua família, além daquela receita maravilhosa que a sua mãe fazia. No mais, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para as notificações. Em breve, teremos mais vídeos para nos auxiliar a lidar melhor com as nossas emoções. Um abraço e até a próxima. Valeu!